Olá pessoal, aqui fala o professor Ricardo Vermelinger, coordenador da área de recursos e discursivas do site do Ponto dos Concursos, e estamos aqui para falar do concurso da PRF, concurso que deu um sustinho aí em todo mundo, né, com essa suspensão judicial, mas que felizmente recebemos um belo presente aí de carnaval e a suspensão foi suspensa. Na verdade a suspensão foi derrubada, né, a liminar que suspendia o concurso foi derrubada. No dia que ela foi derrubada, nós imaginávamos até que o prazo recursal seria sexta e sábado de carnaval, e que seria não uma coisa corrida, mas enfim, todos aqui nos dispusemos a abrir mão do nosso sábado de carnaval para trabalhar, mas felizmente a banca deixou o prazo agora para quarta e quinta-feira. Então, para quem ainda não sabe, o prazo recursal é amanhã, dia 7 de março, às 18 horas. E os recursos já estão abertos. Quem já elaborar o seu já pode protocolar a partir de hoje. Eu queria só confirmar com vocês. Vocês ouvem bem aí? O som tá chegando bem, a imagem está chegando legal. A imagem até é o de menos, porque o primeiro meu rosto aqui é dispensável. E na sequência, quando for dividir a tela com vocês para mostrar o texto, ela ficará parada a maior parte do tempo, então ainda que embace um pouquinho por causa de dificuldade da transmissão, certamente não atrapalhará vocês. Estejam vocês assistindo no Eventuals, ou então na plataforma, né, do Eventuals, ou pelo YouTube. Certo? Então, vamos começar a falar aqui dessa prova. O que causou estranheza aos candidatos no primeiro momento, e a nós também, foi que o CESP, a prova, deixou uma boa dúvida em relação ao que se pretendia, a que tipo de ação se pretendia. Porque a prova pediu, não, o comando da questão pediu medidas adotadas, ações que auxiliem e atitudes individuais para a diminuição. E muita gente ficou em dúvida e teve interpretações distintas se o que se queria eram medidas que poderiam ser adotadas, que deveriam ser adotadas ou já adotadas. Ações da sociedade que poderiam ser feitas para auxiliar o combate ou que já seriam feitas. E atitudes individuais que poderiam ser tomadas para a diminuição das infrações ou que já estavam sendo tomadas. Isso causou bastante celeuma, né, como se fala, e a gente ficou atento aí ao recurso em face do padrão de resposta para saber como a banca ia trabalhar com isso, porque inúmeros candidatos recorreram, aquele candidato que colocou ações que já estavam sendo feitas, recorreu para que o padrão de resposta contemplasse especificamente isso, né, tratasse exatamente disso, e o contrário também, aqueles que colocaram ações, medidas e atitudes no futuro, né, que poderiam ser adotadas, deveriam ser, né, como uma forma propositiva, também queriam que o padrão de resposta contemplasse isso, naturalmente. Então, nós fomos muito atentos ao que o CESP iria fazer e saiu o padrão de resposta definitivo, que foi muito curioso. Ele não atendeu nem exatamente a um desejo, nem ao outro, como nós vamos ver agora. Para deixar claro, logo inicialmente, nós vamos aqui nessa aula, nesse evento, estudar o novo padrão de resposta, né, o padrão definitivo, e indicar onde ficaram brechas, onde ficaram os principais pontos, os pontos mais sensíveis a recurso. Naturalmente, a gente não tem como aqui ver a prova de cada aluno aqui ao vivo e ver se cabe recurso ou não, mas assim, será feito de uma forma teórica, de tal maneira que vocês aí, tendo sua prova em mãos, vão poder saber onde é melhor recorrer, qual linha é melhor seguir para interpor seu recurso. E, naturalmente, aqueles que quiserem contar com a expertise aqui dos professores, nós fazemos inúmeros recursos aí há alguns anos, estamos bem acostumados, especialmente com o CESP, a nossa banca favorita para a elaboração de recursos, é a banca mais sensível aos recursos. Nós passamos aqui o carnaval estudando esse material e estamos aqui uma equipe boa de professores especializados em direito, professores de português, de gramática. Estaremos aqui trabalhando e à disposição de vocês. O link para a contratação de recursos, eu vou pedir para o pessoal aqui do apoio colocar tanto no chat do Eventuals quanto no chat do YouTube, para que vocês possam dar uma olhada lá na página. Lá na página tem um curto vídeo, se não me engano tem cerca de 3 minutos, em que eu explico um pouco melhor também como é feito o recurso aqui no ponto, passo algumas instruções, e aí vocês podem ter mais informações lá, além daquilo que a gente vai tratar aqui. Mas aqui não é uma propaganda dos recursos exatamente, aqui eu estou aqui justamente para orientar aquelas pessoas que não poderão contar conosco, que terão que fazer os seus recursos individualmente. Vou procurar dar uma ajudada aí para que vocês possam fazer
enfim, quem puder contar com a gente, quem quiser investir, só nos procurar. Então vamos lá. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Ah, sim, um pequeno comentário que eu fiz essa brincadeira. Em homenagem ao dia de hoje, né, o dia que encerra aí os festejos de carnaval, eu vim trajando cinza. Estamos aqui na quarta-feira de cinzas. Eu pensei em vir fantasiado, mas hoje não é dia de fantasia, hoje é dia de voltar ao trabalho. Então vamos de cinza nessa quarta-feira de cinzas. E espero que em breve vocês vistam marrom, bege, não sei exatamente qual é a cor do uniforme da PRF, agora me foge um pouquinho a imagem, mas que essa seja a cor da roupa de vocês no futuro próximo, beleza? Então vamos lá, sem mais bobagem, vamos compartilhar a tela perfeitamente. Essa aqui é a prova, em que, né, naturalmente, foram 20 pontos, sendo que um ponto do quesito apresentação, e que é a legibilidade a respeito às margens e indicação de parágrafos, e também a organização das ideias em texto estruturado, que é aquilo, é se colocar uma introdução, uma conclusão, e fazer a coesão textual, né, fazer o encaminhamento das ideias por meio de conectivos, por meio de figuras, expressões e figuras de linguagem, assim, estruturas de linguagem que façam com que a prova tenha os trechos da prova tenham conexão. Foram colocados aqui textos motivadores, uma que fala da lei seca, outra que fala em uma operação da Polícia Rodoviária Federal para mortes nas estradas, né, falando que o feriadão de Natal, a gente sabe, todo mundo que acompanha aí os jornais, especialmente os telejornais, a todo ano, todo grande feriado nacional, é feito um levantamento de quantos acidentes ocorreram, quantas vítimas fatais e a comparação com o ano anterior, né, o mesmo feriado do ano anterior, para ver como está a evolução aí do combate às infrações e se está sendo efetivo ou não. Aqui teve justamente, foi colocado aqui no número de 2017, e no ano passado a ação da polícia teve um dia a menos, enfim, é sempre feita essa comparação de um dia para o outro. Colocado esses textos motivacionais, né, textos motivadores, foi pedido um texto dissertativo acerca do tema o combate às infrações de trânsito nas rodovias federais brasileiras. Uma coisa que eu sempre coloco para os alunos da turma, das minhas turmas, e imagino que aí talvez haja alguns deles, seja da turma elite, seja da turma de discursivas mesmo, é que é muito importante na prova do SESP atender ao comando da questão. Não basta você fazer uma excelente redação se a sua redação não trata especificamente dos pontos que foram pedidos pela banca. E a banca, além de colocar pontos bem específicos, ainda atribui valor a cada um deles. Então, ao tratar de medidas da PRF, concorre-se a 7 pontos. Ao tratar de ações da sociedade, concorre-se a 6, e atitudes individuais, mais 6. Então, não basta escrever uma prova sobre combate às infrações de trânsito de uma forma genérica, com ideias da sua cabeça. É muito comum em provas assim que o candidato tem bastante ideia do que vai cair, e a gente antecipou bem que realmente a atuação da PRF especificamente seria direcionada, seria o tema principal da prova, como foi na prova de agente da Polícia Federal, como foi na prova do IFAM. Hoje em dia o SESP tem focado bem os seus temas das redações nas ações nas atribuições do cargo para o qual se concorre. Então, naturalmente, a gente imaginava que, apesar de a prova teoricamente poder contemplar ética, poder contemplar outros pontos do programa, a gente imaginava que seria ali história da PRF ou então alguma legislação específica, e aqui se falou de combate às infrações de trânsito, né? A gente tem o Código de Trânsito que caiu na prova e os conhecimentos gerais sobre como anda o trânsito nacional, como anda a criminalidade, né, nas infrações, vamos tratar assim que nem todas são crime, como anda o combate a elas. Então é importante o candidato estar inteirado, estar atualizado, jornais, revistas. A gente nunca deve focar no estudo totalmente ali da matéria e se desconectar do resto do mundo. Aqui já vou responder logo um questionamento aqui de um aluno, de um candidato, perguntando se a nota pode diminuir no recurso. Em muitos anos trabalhando aqui com recursos, eu vi apenas um evento em que houve uma diminuição, mas foi um caso muito específico, claramente ocorreu erro material na correção da prova, a correção estava muito desconectada da redação do aluno, ele foi orientado a não recorrer, mas ainda assim optou por recorrer e acabou tendo uma diminuição. Mas isso foi na banca IBFC, que é totalmente diferente. No SESP, nunca vimos uma diminuição
Nunca. E, além disso, em direito administrativo, no geral, há o princípio de que não se pode ter a reformatio impejus, como é falado, né? Então, assim, que um recurso não poderia levar a um prejuízo, a uma penalidade maior para aquela pessoa, para o recorrente. Então, se você é um funcionário público e recebe uma pena de advertência num processo processo disciplinar e recorre, em grau de recurso é proibido que essa pena de advertência seja aumentada para multa, por exemplo. Então, como os concursos públicos são pautados também pelo direito administrativo, é natural que também sigam os mesmos princípios, então não pode haver a reforma em prejuízo do candidato. Apesar desse caso excepcional que eu contei, se espera que não haja diminuição de nota, o CESP nunca trabalhou com diminuição de nota. Quem tiver algum problema na conexão, quando travar, quando acontecer alguma coisa assim, o vídeo travar, ou especialmente o áudio travar, a gente recomenda que atualize a página usando F5, ou então aquela rodinha, aquele círculo, aquela seta circular que fica aí logo à esquerda do endereço na maioria dos navegadores. É uma forma de atualizar a transmissão e sanar qualquer problema aí, qualquer interrupção. A gente conta com isso. E, além disso, o vídeo ficará disponível depois para assistir em playback no canal do Ponto dos Concursos. Então, quem tiver alguma dúvida mais à frente, ou se de repente algum ponto muito relevante para a pessoa, o vídeo der uma travada, depois é só pegar o playback e vai ter acesso. Então, nós temos aqui, voltando aqui ao conteúdo mesmo, nós temos aqui os quesitos, que a banca primeiro chamava de item, depois chamou de aspecto, salvo engano. Vou passar aqui para o padrão já. Esse aqui é o chamado 2.1, porque o aspecto 1 é a apresentação, né? Tratado aqui em cima. Esse pontinho aqui é o aspecto que eles chamam de 1, que é o de apresentação. E aqui nós temos o 2, que é a macroestrutura, 2.1, 2.2 e 2.3. Então, vistos esses quesitos aqui, vamos ao padrão de resposta. Você vê que ela é colocada como aspecto e foi trocado para quesito. Aqui, como item, foi trocado para aspecto. Pequena questão de nomenclatura assim que não faz muita diferença. Vamos de trás para frente. Vamos do mais simples para o mais difícil. As alterações, como vocês devem ter notado, e se tiverem na dúvida agora eu esclareço para vocês, sempre que tudo que há em vermelho nesse padrão definitivo é o que houve de alteração entre o padrão original, o padrão preliminar, como foi chamado, né? O padrão preliminar e o padrão definitivo. No caso, a gente colocasse aqui um ou outro de lado, a gente teria aqui, por exemplo, nesse conceito 1, mencionou, mas não desenvolveu, que é o que está em preto. E na verdade, mencionou o aspecto, que está riscado, mencionou o aspecto, mas não desenvolveu. Estava assim anteriormente e aí foi trocado para mencionou 2 ou mais medidas da PRF no combate às infrações, mas não as desenvolveu. Inicialmente, a gente vê aqui que foi colocado o 2 ou mais. 2 ou mais. Aqui também no quesito 2.2, ações da sociedade 2 ou mais. E no 2.3, mesma coisa, 2 ou mais. Por que isso? Trabalhei com vocês nas aulas, com os alunos das aulas, que quando o CESP põe no comando da questão algo no plural, medidas, ações, atitudes, ela espera 2 ou mais. Falar de apenas uma não é suficiente. Por outro lado, não é necessário falar de 3, 4, 5. Falando de 2, atende ao comando da questão. A prova do MPU, a prova trazer exatamente isso, 2 ou mais. A prova de agente da Polícia Federal é a mesma coisa. Então, sempre que uma prova do CESP tratar de algo no plural, fale de 2. Ah, professor, melhor falar de 5? Não, melhor falar de 2. Porque, como vocês podem ver aqui no padrão, não citou, mencionou 2 ou mais, mas não desenvolveu. Ou então desenvolveu 2 ou mais de forma inconsistente. E o conceito máximo seria apenas desenvolvendo, articulando com o tema de mais aspectos, apresentando exemplos. Então, para que vocês tenham espaço, que vocês consigam articular com o tema de mais aspectos e apresentar exemplos, se forem falar de 5 ações, vai ficar muito difícil conseguir fazer isso. Então, é melhor falar de 2 para poder falar com mais propriedade dessas 2. Falar de uma forma mais densa, mais elaborada de cada uma dessas 2. A responder mais algumas perguntas agora. Como sei qual conceito eu recebi? Pela nota atribuída?
Sim, é uma engenharia reversa que às vezes é um pouco complicada. Porque, teoricamente, como são três conceitos, a gente imaginava que uma prova, um quesito que vale 6 pontos, o conceito um seria 2, o conceito 2 seria 4 e o conceito 3 seria 6. Essa nota aqui seria dividida por 3 para atender aqui aos três conceitos. Porém, o CESP dá notas quebradas. A gente não tem essas notas redondas sempre. Porque não é divulgado para a gente. Mas os examinadores, eles têm ali um espelho de correção um pouco mais elaborado, em que assim, duas ou mais ações que auxiliem, mas não desenvolveu. O que é chamado de desenvolvimento, vamos dizer assim, eles têm ali alguns microelementos que eles podem para atribuir nota. Então, às vezes o conceito vai ser 1,5, 1,3, 1,6, ocorre alguma coisa assim. Então é difícil saber exatamente qual foi o conceito dado, mas é possível pela nota ter uma ideia, vamos por assim dizer. Mas é fato que uma prova que vale 6, um conceito, uma nota acima de 4, naturalmente está ali entre, seria conceito 2 e alguma coisa, né? Uma nota entre 2 e 4 seria 1, alguma coisa, né? Estaria nessa brecha aqui. Então, por exemplo, já vamos aqui orientar a pessoa para o recurso. Digamos que a pessoa tenha tirado no quesito 2.2 a nota 2,5. 2,5 significa que atendeu ao conceito 2, ao conceito 1 e mais um pouquinho, porque 4 seria o conceito 2, né? Então uma nota 2,5 estaria no meio do caminho entre o conceito 1 e o conceito 2. Ou seja, ao fazer o seu recurso, o ideal é que o candidato demonstre, assim, sabendo que ele não fez, tendo ali consciência que ele não fez uma prova perfeita, que ele não tem como chegar no conceito 3, vai tentar concorrer ao conceito 2. Então essa nota aí de 2,5 vai procurar chegar em 4. Então qual que é o objetivo? Pegar a sua prova, o que você escreveu, comparar com esse aspecto 2 aqui e falar, olha, eu atendi isso aqui, eu atendi aquilo, eu citei isso, citei aquilo, fazer a defesa da sua prova em face desse aspecto, em face do que era esperado aqui, que isso aqui é o padrão de resposta, e ao final demonstrar que eu desenvolvi 2 ou mais medidas do PRF no combate às infrações, ainda que de forma inconsistente ou desconectada do texto como um todo. Você vai defender que a sua prova cumpriu isso aqui, essa frase aqui. Então, assim, eu abordei as ações da sociedade como campanhas e tal, aí você vai falar, se você conseguiu citar algum exemplo que esteja contemplado aqui, você vai falar, olha, eu falei do envolvimento de escolas públicas, eu falei de conscientização da conduta, vai procurar fazer essa comparação entre a sua prova e o que está aqui em cima, e ao final dizer que dessa comparação você depreende que houve atendimento a isso aqui. Logo, eu peço que a nota suba de 2,5 para 4, porque é de tal maneira contemplando aqui o conceito 2, que é o que eu acho que a minha nota merece. Então essa seria a estrutura de um recurso, esse é o básico de como redigir um recurso. A gente já fiz uma outra aula para a gente da polícia, foi um concurso recente, agora me foge qual foi o concurso, mas eu já fiz, não, foi o concurso da PRF, desculpa, um pouco aéreo. Logo antes da suspensão judicial, 2 dias antes da liberação da prova, a gente fez uma apresentação sobre os recursos e orientei isso aqui, fiz essa mesma orientação usando o padrão preliminar de resposta. Agora posso fazer com mais propriedade usando o padrão definitivo. Então é assim que assim que funciona um recurso. Mais uma vez, atender uma pergunta aqui. Muitas redações abaixo de 10, muitas mesmo. Inclusive, vários candidatos com nota acima de 90 pontos na objetiva, mas com notas baixíssimas na discursiva. Isso pode ser revertido? Sim, é para isso que estamos aqui. Pode ser revertido nesse recurso aqui, que nós temos hoje e amanhã para elaborar. Então, a gente deve aqui fazer o recurso da melhor forma possível para conseguir chegar pelo menos aos 10 pontos aí para evitar a eliminação e, desejavelmente, mais do que isso. Um candidato aqui perguntando, como desenvolver sem ser óbvio e repetitivo, mesmo com apenas 2 ideias? Olha, são 3 quesitos, 30 linhas, ainda usando uma pequena introdução e conclusão. Uma pessoa que escreve redige bem dificilmente vai ser repetitivo, porque você vai ter aí, vamos dizer, 7, 8 linhas para cada quesito, então 4 linhas para cada aspecto, 4 linhas para cada ideia.
né, mais ou menos assim, em 4 linhas, para que você possa falar de uma medida, desenvolvê-la, né, então não só citar, desenvolver uma medida, articular com o tema e apresentar exemplos, 4 linhas não é muita coisa. Então, assim, eu acho que é mais fácil desenvolver a menos do que efetivamente ser óbvio ou repetitivo. Ao explicar de uma maneira bem desenvolvida, de uma maneira densa, como uma medida, uma ação, enfim, uma atitude, conceituar, explicar o que se trata, dar exemplos, correlacionar com o resto do texto. Difícil tratar isso em 4 linhas. Então, acho que tratando de tudo aqui, você acaba não sendo repetitivo. Mais uma vez, mais uma pergunta. Professor, quando a banca coloca os exemplos como requisito para a nota, isso não deveria estar expresso no comando da questão? Olha, é uma coisa que está um pouco subentendida, né? Ao falar de medidas adotadas pela PRF, uma coisa que se espera aqui, vamos tratar aqui, medidas adotadas pela PRF. O aumento de efetivo e ampliação do uso de equipamentos eletrônicos. Uso de equipamentos eletrônicos, como, por exemplo, pardais, radares móveis em que o policial pode aferir excesso de velocidade, radares que tiram fotos, radares fixos que fotografam placa dos carros em que excederam limites ou cometeram outras infrações, também câmeras que registrem veículos trafegando pelo acostamento. Isso são exemplos de equipamentos eletrônicos. Então, quando você vai falar de equipamento eletrônico, naturalmente você vai falar de exemplos. Quando você fala de aumento de efetivo, pode até colocar como, por exemplo, no presente concurso, uma coisa assim, esse concurso, claro que não é exatamente assim, mas via concurso público, isso aí seria um exemplo. Incremento de operações integradas, como ocorre, por exemplo, nos grandes feriados, como Natal, Carnaval, etc. Esses são exemplos que, assim, em uma dissertação, aí eu não acho que seria necessário, respondendo objetivamente aqui a pergunta, não acho que seja necessário estar no comando da questão, porque a argumentação por meio de exemplos é natural das dissertações. Eu sempre falo isso nas aulas. Tem até uma frase de efeito, assim, uma máxima que se coloca, que agora até um português meio arcaico, assim, meio antigo, mas é que tipo, a ideia vence, o exemplo convence. É uma coisa mais ou menos assim. Então, o exemplo é uma técnica argumentativa padrão. Por isso que não precisa, no meu entender, não precisaria estar no comando da questão para que seja requisito de nota. Obviamente que isso é o que eu estou falando aqui em tese. O candidato que não colocou um exemplo, que discorreu bem, mas não colocou um exemplo, vai recorrer dizendo que no comando da questão não se pediu exemplos e que o edital é a lei do concurso, o comando da questão é a lei da redação. Então, assim, que está pedindo uma coisa extra, comando da questão, que não se pode penalizar, não se pode punir o candidato que deixou de contemplar. Óbvio que quem deixou de citar exemplos deve seguir essa linha argumentativa no seu recurso. Mas, falando como professor em tese, eu não acho que a banca tenha andado mal nisso, não. E já que estamos falando de exemplos, vamos trabalhar essa observação aqui que foi acrescentada no padrão de resposta definitiva. Foram citadas algumas medidas, ações e atitudes neste padrão de resposta apenas como exemplos. Ou seja, diferentemente do CESP antigo, das provas antigas do CESP, como eu também trabalhei com vocês na outra aula que nós tivemos sobre elaboração de recursos, está disponível no canal do Ponto. Eu recomendo que vocês assistam, porque não é redundante com essa de hoje, ali tem informações que eu acho que podem acrescentar para vocês. Antigamente o CESP trazia um padrão de resposta fechado. Você tinha ali, por exemplo, ao falar aqui das medidas, o padrão do CESP trazia 20 medidas, 10 medidas, e o candidato teria que tratar do que está ali. Se o candidato falasse de alguma medida que não estivesse ali, não seria considerado pela banca. Atualmente não. Atualmente os padrões de resposta são bem mais abertos. Alguns nem trazem exemplos como esses aqui. Alguns padrões nem trazem. A prova de agente da Polícia Federal foi bastante semelhante a essa aqui e não teve nenhum tipo de exemplo concreto. Mas nessa aqui foram trazidos exemplos, porém apenas exemplos. O candidato pode falar de outras medidas, ações e atitudes que não as que estão aqui e ainda assim ter a pontuação máxima. Serão considerados desde que sejam consistentes.
Isso já estava subentendido nesse trecho. A abordagem dada ao tema pode variar, mas o candidato deve demonstrar conhecer a atualidade do tema que vitima o número das pessoas além dos próprios ilícitos. Então, quando fala aqui que pode variar, eles já estão induzindo que não precisa necessariamente tratar dos elementos que estão colocados aqui. Porém, para deixar mais claro, foi colocada essa última observação aqui, de que os exemplos aqui são exemplos. Bom, essas medidas aqui embaixo, essas mexidas aqui embaixo, foram apenas formais e para trazer esse aspecto do duas ou mais que eu falei com vocês há pouco. Que quando se fala no plural, é importante falar de duas ou mais. E eu recomendo falar de duas. Especificamente para poder falar de uma maneira bem estruturada, bem colocada dessas duas. Se falar 3, 4, 5 não vai ter espaço. Fora essas mexidas aqui, e essa observação aqui, a grande alteração desse padrão de resposta, o grande pulo do gato, que nós vamos trabalhar aqui de uma forma mais elaborada, é essa mexida aqui. Aqui está a grande relevância, aqui está o objeto dessa apresentação aqui de agora. Como falei para vocês, havia muita dúvida se as medidas adotadas seriam já em curso, medidas que já são adotadas, que já foram adotadas, ou medidas que poderiam ser adotadas. Ficou-se muito na dúvida em relação a isso. O CESP tratou aqui. Aborde medidas que podem ser implementadas ou que já são adotadas. Então, ora, podem ser sinal de que é futuro, né? Está dando sugestões, seria uma dissertação propositiva, né? Uma coisa teria crítica, né? Uma proposição crítica. A FCC que trabalha muito com isso. Toda a conclusão da FCC deve ter uma proposta para a solução do problema apresentado. E o CESP, ao colocar aqui, uma redação que fale de medidas que podem ser implementadas, seria uma redação, né, que está colocando sugestões, ao mesmo tempo que uma outra que fale das que já são adotadas, seria uma redação mais narrativa, vamos dizer assim, né, mais só apresentar aquilo que já é feito. Então, mais informativa, vamos dizer assim. O que está chamando muita atenção, e eu não sei que diabos, desculpa a expressão, o CESP pensou, é porque no primeiro aspecto foi colocado isso e não nos demais. Que vejam, que medidas que podem ser implementadas, aqui ações que podem ser feitas e aqui atitudes que o indivíduo pode realizar. Por que aqui já está essa alteração de ou que já são adotadas e não foi feita a mesma coisa nos outros? Ações que podem ser feitas ou que já são feitas, ou atitudes que o indivíduo pode realizar ou que já realiza. Chama muita atenção isso, muita atenção. E assim, vai dar pano para manga, porque pela experiência, pelo que eu tenho ouvido falar dos candidatos, a sua prova acaba sendo muito coerente. Então, se você está falando de ações, medidas que podem ser implementadas, você vai acabar falando de ações que podem ser feitas e atitudes que podem ser realizadas. Agora, o candidato que falou de medidas que já são adotadas, naturalmente tratou de ações que já são feitas e de atitudes que já são realizadas. Então, com isso, ficou uma discrepância aqui no padrão. Uma prova assim teria uma nota alta no primeiro quesito e nota baixa nos quesitos 2 e 3, né? Nos aspectos 2 e 3. E causa muita estranheza, só que assim, agora não tem mais o que fazer em relação ao padrão de resposta. O padrão de resposta já está definitivo e saiu essa, para mim, foi uma discrepância, para mim aqui é uma falha da banca. Pausa dramática só para responder aqui uma dúvida. A partir da nota, pode-se considerar que o candidato teve um bom desempenho? O bom desempenho da discursiva vai depender da colocação que você ficou. Se você está perto de passar, você teve um bom desempenho, senão não. O desempenho não é absoluto, ele é sempre comparado com os demais candidatos. Então não dá para falar em tese, qual foi uma boa nota? Se para entrar você precisava de 19, a boa nota é 19. Se para entrar precisava de 15, a boa nota é 15. E então, essa é a resposta a essa pergunta. Não é OAB. OAB você não concorre com ninguém. Teve 7 e passou. Aqui não. Aqui a sua nota só é relevante na medida em que é comparado com a nota dos demais candidatos. Então, retomando. Como trabalhar com isso aqui? Nós temos duas abordagens. Assim. Uma
seria tentar mostrar à banca no recurso que é incoerente mexer nesse quesito aqui e não mexer nos outros. Então, demonstrar que, ao se tratar de ações que já são feitas, essas ações deveriam ser consideradas pela nota, e da mesma forma, atitudes que já são realizadas também deveriam ser consideradas pela nota em comparação com isso aqui. Então, assim, uma abordagem é falar que, já que houve essa mexida no aspecto 1, é natural que essa mexida também valha para os aspectos 2 e 3. Não acho uma boa argumentação, não acho uma boa tática. O CESP deixa muito claro no edital do concurso que, quando estamos nessa fase agora de recurso individual da prova discursiva, não se pode questionar o padrão de resposta, apenas questionar a nota em face do padrão de resposta definitivo. Então, como isso está muito claro no edital, ainda que a gente ache que há um erro aqui, um erro crasso, um erro feio, não acho que seja o caminho melhor a adotar. O que eu acho que vale seguir, que assim, é dar uma porta de saída para o erro da banca. Porque eu imagino que lá, a banca, alguns examinadores estejam pensando, meu Deus, cometemos um equívoco ao não trazer esse trecho aqui para o aspecto 2 e 3, mas não podemos corrigir esse equívoco porque a gente tem que trabalhar com um padrão definitivo. Se a gente corrige esse equívoco agora, nós mesmos estaremos indo contra o edital. Então, como ajudar o examinador? Ajuda seu examinador com a tese de que ações que podem ser feitas é algo teórico, é algo abstrato. Uma ação que pode ser feita, ela pode ser feita no presente, ela pode ser feita, podia ser feita no passado, pode ser feita no futuro. São ações que são aptas a causar a diminuição das infrações. Não interessa se estão em curso ou se são sugestões. É algo abstrato, trabalhar com ações de maneira abstrata. Então, tanto faz uma ação que pode ser feita e já é feita, ou uma ação que pode ser feita e ainda se está por fazer. Essa tese, eu acho que faz com que o examinador tenha brecha para considerar tanto o presente quanto o futuro, ou seja, considerar de uma maneira subentendida que isso aqui vale para todos, sem que você ataque diretamente o padrão de resposta definitivo, porque atacar o padrão de resposta definitivo pelo edital não procede. Então, nós iremos seguir essa linha conforme o caso, mas via de regra a orientação dos professores é essa, trabalhar com isso. Defender que você, caso você tenha falado de ações já implementadas, o grande problema é para quem está falando de coisas que já estão em curso. Se você trabalha com ações que já são feitas ou com atitudes que o indivíduo já realiza, vale, antes de comparar essas ações e atitudes com esses exemplos aqui, com o que está colocado aqui, vale um primeiro parágrafo no recurso colocando essa argumentação que eu acabei de trazer. Atitudes que podem ser realizadas, contempla tanto aquelas que já são como aquelas no futuro, né? Aquelas sugestões. Então, acho que esse é o caminho de recorrer, já que houve esse furo aqui. E é assim que nós faremos, e muito lamentamos que a banca tenha tomado essa atitude aqui de colocar isso apenas no aspecto 1. Eu, sinceramente, não sei o que houve, não sei o que motiva isso, o que fundamenta isso. E como essa prova já foi objeto de uma suspensão judicial, tenho para mim que é possível, não acho provável, mas acho possível que essa falha aqui, eu enxergo como uma falha, que essa falha aqui seja objeto de disputa judicial. Assim, certamente alguém vai entrar com processo. Agora, como entra com processo em praticamente todos os concursos públicos do Brasil. Mas, além disso, eu acho possível que ocorra alguma intervenção da justiça. Não acho provável. Não acho provável mesmo. Então, assim, não contem com isso. Já que vai mexer, não vou comprar o recurso agora, não. Vou fazer um recurso de qualquer jeito, porque se mexerem vai ter um novo recurso. Não façam isso. Não façam isso, porque se a justiça não mexer... Porque, assim, uma coisa é a justiça ter aquela suspensão que houve, por uma questão de entender que não foi dada equidade de competição e que o direito de competição é essencial ao concurso e tal. Outra coisa é entrarem no mérito da prova.
Isso aqui é uma questão de mérito da prova, e como a gente sabe, o judiciário não entra no mérito do direito administrativo, né? Não entra no mérito dos atos administrativos. Então, assim, apesar de haver a possibilidade, eu acho pouco provável, e se na primeira instância houver uma decisão judicial para mexer nisso aqui, é bastante provável que o CESP consiga, na segunda instância, reverter, como ocorreu com a suspensão do concurso. Então, pode acontecer, mas não contem com isso. Não contem com mexida judicial nesse padrão aqui, não. Vamos trabalhar com o que a gente tem hoje, vamos botar todas as fichas desse recurso de hoje, e aí a gente depois, se acontecer alguma coisa, a gente vê o que aconteceu. Mas, por enquanto, vamos trabalhar com o que nós temos. Uma pergunta aqui de um candidato é se nós analisamos microestrutura ou somente macro. Nós analisamos, porém, é raríssimo que o CESP cometa erro de microestrutura. Raríssimo. O CESP costuma trabalhar muito bem, muito bem. Não lembro de ter visto recursos de microestrutura provido. Eles realmente fazem uma correção excelente nessa parte. Então o professor vai analisar a sua prova, vai analisar a micro, mas muito provavelmente ele não vai encontrar erro de correção. Então não teremos o recurso de microestrutura, a não ser que seja algum erro muito claro, que, mais uma vez, é raríssimo. Então não contem com isso. Caso seja identificado algum erro, nós elaboraremos o recurso. Então, quando contratou o nosso recurso, se a gente acha um erro de micro, nós faremos o recurso de micro. Do mesmo jeito que se a gente acha um erro de apresentação, que é esse pontinho aqui, nós faremos o recurso de apresentação. Aqui na apresentação eu já vi provimento. Aqui é possível. Então quem teve abaixo de 1 pode ter uma majoração no recurso, e se contratar o nosso nós faremos. Mas em microestrutura mesmo, não é comum, dificilmente um recurso desse seria provido. Mas a gente vai tentar. Feitas essas considerações, mais uma vez trazendo para vocês, o grande barato do recurso, assim, o grande foco do recurso, do mesmo jeito que eu oriento os candidatos a atender claramente ao comando da questão e usar palavras-chave, atitudes individuais, diminuição, ações que auxiliem, então usar a palavra auxiliem, não fala ajudem, não fala colabora, fala realmente auxiliem. O examinador vai ter cento e tantas provas para corrigir, talvez menos, porque agora o concurso está todo quebradinho, mas enfim. A correção é feita muito rápido. Então, se você usa a mesma palavra que está no comando, você facilita a vida do examinador, para ele ver que naquele trecho da sua prova você está tratando do quesito 2.2, ou 2.1, 2.3. Então, da mesma forma que ao elaborar a redação, nós orientamos vocês a usar as palavras da banca, no recurso nós também orientamos a usar as palavras da banca. Então, caso você tenha tido 0 e esteja querendo subir para 1, use a palavra mencionou. Eu mencionei duas medidas, 3 medidas. Caso você esteja competindo aqui para o 2, eu desenvolvi 2 medidas, ainda que não com a consistência esperada, algo assim. E caso queira concorrer ao máximo, desenvolvi 2 medidas, articulei, use a palavra articulei, ou foram articuladas, enfim, o verbo articular, e articulei com tema, use a expressão tema, a palavra tema, demais aspectos. Apresentei exemplos, então assim, citei exemplos, falei de casos concretos, não use falei de casos concretos, use apresentei exemplos, use as palavras-chave e faça o seu recurso comparando o que você redigiu com o que está aqui, e na conclusão, na hora de fazer o pedido, como se fosse uma ação judicial, né? Você explica ali do direito, eu tenho direito, os fatos são esses, eu tenho direito por isso, isso e isso, então vou pedir. Quando for fazer o pedido, você fala que como eu mencionei, como eu desenvolvi de forma preciso da nota tal. Então esse é o recurso, essa é a estrutura do recurso. Eu acho que seguindo essa linha, vocês poderão ser capazes de fazer os seus próprios recursos, mas vai ser o quê? O primeiro recurso que você faz na vida? O segundo? O terceiro? Quando você faz uma prova, quando você estuda matemática, quantas questões de uma matéria você faz? De um tema ali especificamente. Você não faz 2, 3 questões, você faz 50, 100, 500, para ficar bom. Com recurso é a mesma coisa. Nós, professores, já fizemos 100, 200, 500 recursos, cada um, muito mais até ao longo dos anos, em face das provas do CESP. Então a gente está muito bem treinado para esses recursos. Você pode fazer o seu, você tem capacidade, mas não tem treino.
Então, essa é a diferença do recurso profissional do recurso feito pelo próprio candidato. É o seu emprego, a última chance de passar nessa prova. Você pode confiar nas suas próprias habilidades, ainda que sem treino, ou então você pode contar com os professores, que além de conhecerem a matéria, são treinados e trabalham aqui com o SESP há muito tempo. Então, assim, vocês sabem como fazer o recurso de uma forma teórica, do mesmo jeito que os professores, mas os professores já fizeram isso centenas de vezes e vocês ainda não. Então, eu procuro orientar aqui, porque eu sei que nem todo mundo tem o valor para investir, né? Infelizmente, né? Está fazendo concurso é porque profissionalmente você quer dar um salto, então às vezes no seu momento atual de vida você não tem como contar com o nosso serviço, mas pelo menos já fica orientado sobre como nós trabalhamos para trabalhar da mesma maneira. E, naturalmente, se puder contar com a gente, vai ter o recurso aí da melhor qualidade. Nós já conseguimos obter notas máximas em diversas provas do SESP, gente ali, uma prova que valia 40, gente ali com 35, 37 e conseguiu chegar aos 40, e assim a gente vai conseguir ter provimento. Uma última informação, os principais clientes do ponto, os principais clientes aqui do ponto recursos, são aqueles que já estão dentro das vagas. Porque a pessoa vê que, nossa, eu já estou muito perto de entrar. Então o valor desse recurso aí é um pequeno percentual do meu primeiro salário. Vale muito a pena. Então quase todo mundo que está dentro das vagas, especialmente aqueles primeiros, o primeiro candidato, sempre contrata a gente para recorrer. Porque ele quer garantir a nota, ele quer garantir a posição. Ele sabe que muita gente vai entrar com recurso e ele pode ser ultrapassado. Então mesmo o primeiro colocado quer ter a nota aumentada. E todos eles concorrem. Então, assim, se você está logo antes das vagas, você não tem como referência o primeiro dentro das vagas. Ah, eu preciso chegar naquela nota ali, porque com aquela nota eu vou entrar nas vagas. Porque aquele cara ali também vai recorrer. E é muito provável que eles tenham uma majoração. Então, você vai precisar ter a sua nota aumentada, não só naquele patamar, mas um pouquinho a mais. Isso em tese. Pode acontecer de quem está dentro das notas, as provas não serem aptas a recurso. Às vezes o cara fez o que fez e não tem jeito. Mas é preciso contar com isso. Então, saibam que toda a sua concorrência vai ter recurso. Então, assim, se você não recorreu, se você fizer um recurso fraco, provavelmente você vai ter problemas. E nós temos aqui uma capacidade limitada de atendimento. Com esse prazo que nós temos, dificilmente um professor consegue elaborar mais do que 8, 10 bons recursos, feitos com calma, revisados no dia seguinte. Tem uma capacidade limitada. Então eu vou fazer no máximo 10 recursos. O professor Leandro Igrejas vai fazer no máximo 10 recursos. O professor Marcelo Seco, no máximo 10. Alguns até menos, de repente, dependendo de como tiver a sua disponibilidade profissional. Então, assim, são poucos que nós temos para oferecer. Então a gente recomenda que quem queira contar com os nossos serviços já faça a contratação o quanto antes, porque é bem possível, assim, bem provável que ao final do dia de hoje nós já estejamos estourando a nossa capacidade, fechando as vendas. Então, se você pense aí, se organize, mas não deixe para contratar amanhã. Não deixe para contratar no dia 7, porque você pode não ter vaga. Se tiver, ótimo, mas é possível que não tenha. E nós encerramos as vendas às 14 horas. Considerando que o prazo é às 18, nós iremos encerrar aqui nossas vendas às 14 para garantir que tudo vai ser feito com calma, com tranquilidade. Então, todo mundo que já contratou até lá já vai ter sido atendido e os retardatários aí podem contratar até as 14, caso haja vaga. Mas, pela demanda que tem chegado aqui para a gente, muito provavelmente ainda hoje, dia 6, quarta-feira de cinzas, a gente vai esgotar nossa capacidade e fechar as contratações. Bom, se alguém tiver alguma dúvida aqui de um momento, pode falar para a gente, pode falar que eu respondo aqui agora. Caso não pinte agora, ou caso você esteja vendo em playback essa apresentação, é só escrever para coordenação.recursos@pontodosconcursos.com.br. Eu tenho aqui esse e-mail de uma forma... deixa eu copiar e colar aqui para vocês. Mas a gente tem ele aqui para vocês tirarem dúvidas mais para frente. Então, como vocês... caso pinte alguma dúvida depois, é só escrever para a gente, algum esclarecimento, alguma coisa assim. É só entrar em contato aqui. Na página de recurso do ponto, nós temos também uma aba chamada Saiba Mais, como funciona. Então, ali a gente tem mais alguns esclarecimentos. A gente fala ali, por exemplo, da parte de micro, né? Esse questionamento aqui que eu acabei de responder, se a gente trabalha também com microestrutura.
A gente tem isso lá colocado em texto na parte de como funciona no nosso site e um pequeno vídeo ali na página do concurso da PRF mesmo, também traz mais alguns esclarecimentos. E estaremos aí trabalhando assim que vou encerrar aqui essa apresentação e já vou começar a elaborar recursos e trabalhar com a coordenação aqui para que um professor que tem alguma ideia, alguma dúvida, chegue até o outro. A equipe de professores acaba trabalhando de uma maneira bastante integrada. Então nós temos aí 5, 6, talvez mais professores, cada um trocando ideias e tirando dúvidas, fazendo questionamentos uns aos outros. O famoso grupo de WhatsApp, né? Então você tem aí várias cabeças profissionais treinadas trabalhando para poder elaborar o melhor recurso possível. É difícil falar isso de uma forma concreta, assim, de uma forma taxativa, como avaliar isso, mas eu ouso falar que atualmente, pelo que eu vejo da concorrência, por tudo que já chegou até mim para analisar, a melhor qualidade de recursos no Brasil está aqui no ponto dos concursos. Eu tenho a ousadia de falar isso porque eu já vi os recursos das outras empresas, os professores individuais, sempre chegam a mim inúmeros recursos, alunos que fazem recursos com outras pessoas mandam para que a gente dê uma conferida, pessoas que são próximas, enfim, familiares, tal, sempre mandam para a gente. O que eu vejo aí não supera o recurso com o Marcelo Seco, que é a Tatiane, que é o Walter. Nossos professores são muito bem treinados e eu vejo recursos muito mais qualificados nossos do que aí fora. Por isso até que nós cobramos um valor representativo, porque a gente precisa manter essas cabeças trabalhando aqui com a gente para ter os melhores recursos, precisamos dos melhores professores, precisamos de uma remuneração condizente. Então, pode confiar no nosso serviço que a gente tem tido muito sucesso, graças a Deus, em todas as nossas iniciativas. Tá certo, gente? Vou encerrar aqui porque o prazo de todo mundo está corrido. Hoje é um dia de muito trabalho pela frente. Espero que tenha ajudado vocês. Espero que vocês possam contar com essas orientações para redigir seus recursos aí e terem sucesso. Ou então que vocês tenham se convencido de que realmente vale a pena trabalhar aqui com a gente. E aí, com isso, vão ter aí garantia de ter o melhor recurso possível para virar um policial rodoviário federal, fazer parte da famosa Polícia de Estradas, como vocês estudaram na história da PRF. Muito obrigado pela atenção de todos. Muito líquido hoje, para quem pulou carnaval, muito líquido, vitamina C, alimentação leve, quem está aí com a cabeça meio pesada das festividades. Não é o meu caso, na terça-feira eu fiquei em casa quietinho, descansando, para hoje estar aqui pleno para fazer os recursos. Já foi meu tempo de pular carnaval todo dia. Agora é trabalhar, porque trabalho que leva a gente para frente. Grande abraço a todos, muito boa sorte no certame e bola para frente. Boa tarde, bons estudos. Apesar de agora não ser hora de estudar, agora é hora de trabalhar. Até a próxima.